Na maioria aqui, gente, eu peguei questões de exames anteriores, tá? Mas também tem algumas questões, acho que uma ou duas no máximo, que são questões autorais, que eu cobrei em algum simulado aí do nosso canal, tá? Do Grão AB. Vamos começar? Olha aqui, gente, esse tema é muito, muito, muito importante. Então, eu vou começar aqui dizendo o seguinte para vocês. Deixa eu só tirar esse mouse aqui de perto. Gente, o Jorge, ele ajuizou uma demanda contra a Maria, requerendo sua condenação à realização de uma obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Então, aqui, ó, linha do tempo. Jorge entrou com uma ação contra Maria, tudo bem? E ele queria duas coisas, que ela fosse condenada a uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar. Vou até colocar aqui, ó, sinalzinho do dinheiro. Fez um requerimento de tutela provisória de urgência em relação à obrigação de fazer. Então, nós temos aqui, ó, na obrigação de fazer, uma tutela provisória de urgência. Tudo bem? Em relação à obrigação de fazer. Tá bom. Após o transcurso da fase postulatória e probatória, sem a análise do mencionado requerimento, o juiz não analisou a tutela provisória, sobreveio uma sentença de procedência de ambos os pedidos autorais, em que o juízo determina o imediato cumprimento da obrigação de fazer. O processo avançou, chegou na sentença, o juiz falou assim, ó, em relação à obrigação de fazer, então a sentença aqui eu vou colocar dois pedacinhos nela aqui, ó. Um pedacinho foi a obrigação de pagar, e essa parte da obrigação de fazer, o juiz acabou dando a tutela provisória de urgência antecipada na sentença, dizendo, olha, essa parte aqui da minha decisão, assim que ela for publicada, vai produzir efeitos imediatos. Se a parte ré, que é a Maria, for recorrer dessa parte aqui, o recurso não vai ter efeito suspensivo. Lembra que a sentença do juiz que concede uma tutela provisória ou confirma ou revoga, essa sentença é apelável, mas a apelação não tem efeito suspensivo, só o devolutivo. Está lá no 1012, parágrafo 1º do CPC. Artigo importantíssimo sobre efeitos aí da apelação. Volta para mim. Então aqui, ó, gente, uma análise bem específica. 1012, parágrafo 1º, tá? Sobre a apelação 1009, ok? Já vamos fazendo as leituras obrigatórias, tá? Beleza. Raquel, diante da situação, a Maria, que é ré, ela instruiu o advogado a recorrer apenas da parte da sentença relativa à obrigação de fazer. Então, ela quer recorrer só dessa partezinha amarela. Tudo bem? Raquel, entendi. Então, eu tenho aqui, ó, a apelação. Ela não vai ter efeito. Gente, se a apelação não tem efeito suspensivo automático, ou PELEGES, quer dizer que assim que ela é publicada, ela produz efeitos, pode ser inclusive o quê? Executada provisoriamente, tá? Raquel, mas a Maria, ela não poderia pedir o efeito suspensivo no tribunal? Poderia. Tá tudo no 1012, gente, leitura obrigatória mesmo, tá? O 1012. Então aqui, impetrar mandado de segurança, que loucura, gente, aqui a gente já sabe que é apelação sem efeito suspensivo. Então, ó, agravo de instrumento não, interpor apelação, impugnando o deferimento da tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer. Gente, essa questão aqui não tinha como errar, tá? Porque é uma sentença, gente. E da sentença, em regra, cabe o quê? Recurso de apelação. Lembrando que o prazo da apelação são 15 dias, tem que recolher o tal do preparo, que são os custos desse recurso, a menos que você tenha isenção, gratuidade de justiça, tá? E lembra, a apelação, ela é interposta no juízo ACO, aquele que deu a decisão, a outra parte é intimada para as contrarrazões, e depois esse recurso vai para o tribunal, que é o juízo ad quem. É ele que faz a admissibilidade e o julgamento da apelação, tá bom? Pode voltar aqui, muito, muito importante isso aqui, gente. Vamos lá, Raquel, tem mais? Tem, gente. Aqui eu coloquei a nossa tabelinha para você se situar quando o assunto for recursos. Olha aqui, gente, é uma senhora tabela, tá? Contemplando todos os recursos do CPC, inclusive falando sobre recurso aqui do juizado, tá? Então, olha o que eu tenho aqui, gente. Decisão interlocutória.
Se na prova tem uma decisão interlocutória e ela se encaixa em uma das hipóteses do artigo 1015, então é cabível agravo de instrumento, tá? Toma cuidado, porque o agravo de instrumento, eu chamo ele de recurso diferentão. Por que, Raquel, que ele é o diferentão? Porque o agravo, gente, ele é interposto diretamente no tribunal. Repito, o agravo de instrumento é um recurso interposto diretamente no tribunal, tá? Então aqui, ó, Raquel, se tá no 1015, cabe agravo de instrumento, tá? Vou colocar aqui uma legendinha, ó, só para você não esquecer. Anota no seu material. Lembra, a interposição é no juízo ad quem. Ele é um recurso interposto diretamente no tribunal. Tudo bem? Se a decisão interlocutória, gente, ela não se encaixar no artigo 1015, então eu vou esperar e vou deixar para discutir essa decisão interlocutória lá na frente, na preliminar da apelação ou contra-razões. Tudo bem? Então, Raquel, entendi. Depois da sentença normal, cabe apelação. Se a sentença ela for de causas internacionais, cabe ROC para o STJ, tá? Lembrando, o que é uma causa internacional, pelo amor de Deus? Causa internacional é uma causa que tem, de um lado, pessoa residente ou domiciliada, repito, pessoa residente ou domiciliada no Brasil, ou município brasileiro de um lado, e do outro lado tem, né, um estado estrangeiro ou um organismo internacional. Então, nesse caso, gente, ela é chamada de causa internacional, ela tramita na Justiça Federal de primeira instância, e no final, quem julga é um juiz. Ele dá uma sentença. E dessa sentença não é apelação para o TRF, é ROC para o STJ. Tem que ter bastante cuidado com a sentença de causas internacionais, tá? É importante você dar um confere, gente, no artigo 109 da Constituição, que lá ele vai falar da competência dos juízes federais. E vai ter o quê, gente? Exatamente a causa internacional. Até aqui tudo bem? Então, deixa eu só colocar aqui um detalhezinho da nossa CF. Isso aqui é importante, tá, gente? Porque o ROC, ele também já foi cobrado na prova da OAB, na primeira fase, tudo bem? Então, ele faz parte aí, o ROC, ele é o último, né, recurso ordinário, e depois, o nosso, né, tanto a Constituição como o CPC, ele é o último recurso ordinário, tá? O ROC. Depois vem os recursos excepcionais, que é o recurso especial e extraordinário, que também tem base na Constituição, tudo bem? Depois, gente, aqui eu só quero localizar para vocês, deixa eu achar aqui, rapidinho, porque eu sei que depois vocês vão observar esse dispositivo específico. Ó, já estou aqui no 104. Deixa eu achar aqui, ó, o 109, que fala da competência aí dos juízes federais, tá? Aqui, ó, gente, pode colocar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. É o 109, inciso 2. Pode colocar aqui bem completinho para você revisar essas causas internacionais, tá bom? Depois, se for uma sentença do juizado especial, cabe recurso nominado no prazo de 10 dias. Cuidado que aqui o prazo já é o quê, gente? Diferente. Os prazos do CPC de recurso, em geral, são 15, com exceção dos embargos de declaração, que são 5, tá? Agora, o recurso nominado são 10 dias, tá? Então, tomem cuidado com isso. Aqui, Raquel, mas pode ser sentença de qualquer juizado? Pode. Pode ser juizado especial estadual, juizado especial federal, juizado especial da Fazenda Pública, tá? Dessa sentença cabe o quê, gente? Recurso nominado. Qualquer decisão judicial, qualquer uma, que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, cabe ED, embargos de declaração, cuidado, no prazo de 5 dias. Raquel, esses embargos também são utilizados no juizado especial? Também. Tá? E lá no juizado são as mesmas hipóteses, omissão, contradição, obscuridade, erro material, e o prazo também é de 5 dias. Tá?
Que mais? Decisão monocrática do relator. Agravo interno, tá bom? 15 dias. Eu não coloquei aqui, mas a gente vai completando a nossa tabelinha. Ó, 15 dias também. Agravo o quê, gente? Agravo interno. Falou em decisão monocrática do relator, tá? Agravo interno. Raquel, quando é que o relator pode dar decisões sozinho, monocraticamente? Você vai dar um confere no artigo 932 do CPC. Leitura obrigatória, tá? Galera aí de Mato Grosso, né? Renatão tá aí. Tô acompanhando vocês aqui no chat, viu, gente? Tamo juntos. Raquel, olha aqui, gente. Despacho. Os despachos, eles são irrecorríveis. Porque, em tese, o despacho é um pronunciamento, vejam bem, o despacho é um pronunciamento judicial, mas que não tem conteúdo decisório. Então, por isso, os despachos são irrecorríveis, tá bom? Isso está no artigo 1001 do CPC. Aí, eu coloquei aqui aqueles recursos mais pesados, tá? Que é o quê, gente? Recurso especial, recurso extraordinário, agravo para destrancar, recurso especial e extraordinário, tá? E temos também, coloquei a outra tabelinha aqui, ó, Brasil, do ROC. Quando você quiser revisar o recurso ordinário constitucional, lembra, se for causa internacional, que nós já falamos, cabe um ROC para o STJ, né? Contra a sentença do juiz federal de primeira instância. Agora, se a questão envolve remédios constitucionais, tá? Então, por exemplo, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, que foram, né, impetrados já na competência originária de um tribunal superior, ele já começou no tribunal superior. Exemplo, o mandado de segurança já começou no STJ. Contra a decisão final denegatória, o acórdão, tá? O impetrante pode apresentar um ROC que vai para o STF, tá? Depois, mandado de segurança que foi impetrado no TJ ou no TRF, competência originária. Contra a decisão final denegatória, o acórdão, vejam bem, caberá o quê? ROC para o STJ. Tudo bem? Então, gente, cuidado, viu? Por quê? Nesses casos aqui, você vai apresentar o ROC perante o juízo ACO, tá? Aquele que deu a decisão ruim, e aí a outra parte é intimada para contrarrazões depois que sobe, tá? Para o outro tribunal. Então, fiquem ligados nisso. Raquel, eu super entendi. Então, beleza. Aqui, ó, sobre recurso especial e recurso extraordinário, eu coloquei o dispositivo da Constituição, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o 105.3, tá? E nós temos também o 102.3 da Constituição. Aqui o cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário, né? Eles são recursos excepcionais, tá? Aqui, ó, gente, eu até coloquei para vocês uma legenda. Esse material, gente, tá top 5 das galáxias. Deixa eu deixar aqui. Eu deixei vários esquemas, como se fossem, né, uns mapas mentais, mais simples. Então, olha aqui o que eu tenho para vocês. Ó, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles vão exigir que a matéria de direito que você está discutindo tenha sido pré-questionada, né? Que você tenha esgotado as instâncias ordinárias, tá? A fundamentação aqui é vinculada. Aqui a gente discute essencialmente questões de direito, tá? Então aqui, fundamentação, só cabe recurso especial nas hipóteses do 105.3 e só cabe recurso extraordinário nas hipóteses do 102.3 da Constituição, tá? Aqui, gente, olha, Raquel, são dois recursos muito mais exigentes, né? Com certeza. Tem que ter, além dos requisitos básicos de admissibilidade, eu tenho que ter pré-questionamento, esgotamento das instâncias ordinárias, né? Ou seja, já tentei todos os recursos possíveis antes. Não deu? Aí a gente entra com eles, tá? O que mais, gente? Aqui você não pode rediscutir apenas matéria fática ou pedir para rediscutir provas, tá? Então, só que a gente tem aqui, gente, alguns requisitos específicos. Que seria o quê, gente? No recurso extraordinário, eu ainda tenho que demonstrar a repercussão geral, que a matéria tem relevância e transcendência. Então, olha aqui, ó, eu coloquei, né, RE. Eu tenho que demonstrar o quê, gente? A repercussão geral, que é o binômio relevância e transcendência. Anotem isso. Eu tenho que demonstrar que a minha questão está sendo discutida tem relevância e
transcendência. Essa relevância pode ser uma relevância política, jurídica, econômica ou social. Tudo bem? Eu tenho que demonstrar relevância e transcendência. No caso do recurso especial, a gente teve um acréscimo também na Constituição. E agora eu preciso demonstrar que a matéria que eu estou discutindo, ela tem relevância, né? Relevância da questão de direito federal. Pode colocar assim, ó. Relevância da questão de direito. Relevância da questão de direito federal. O quê? Infraconstitucional. Tá? Então aqui, gente, tem que fazer a leitura, ok? Do 105 e do 102. Aqui eu vou fazer alguns acréscimos, pode ser? A gente gosta de fazer esses acréscimos e eu vou fazer sim. Aqui, quando você coloca o 105, vocês sabem que a gente passou por uma alteração, né? O 105 passou por uma alteração, tá? E a gente tem agora, gente, essa alteração foi a emenda constitucional 125. Anota aqui no cantinho, ó. Aqui eu nem sabia. Pois é, gente. Emenda constitucional. Anota no seu materialzinho. Quando é que passaram a exigir, Raquel, essa relevância da questão de direito federal infraconstitucional? Com a emenda constitucional 125 de 2022. Tá? Essa emenda, gente, alterou o artigo 105, tá, da Constituição. Então, você vai encontrar ali o parágrafo 2º, né, o parágrafo 3º, tá, que são importantes. Tranquilos? Então, aqui o mais importante de tudo, tá? Deixa eu até colocar aqui. Parágrafo 2º e parágrafo 3º. 105, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Vou colocar aqui, ó, para você não esquecer disso. Atenção. Atenção. Essas alterações são muito pontuais. Tranquilos aqui? Raquel, entendi. Gente, é uma super revisão, tá? Então aqui, ó, eu coloquei uma informação importante. Tanto o recurso especial como o recurso extraordinário são os únicos recursos que passam por um duplo juízo de admissibilidade. São recursos também, aqui são, olha, quantas questões são importantes, né, gente? Falar de recursos, eu passaria a semana inteira falando de recursos para vocês, tá? A semana inteira. Olha o que eu tenho aqui para vocês, gente, vamos refletir, reflitam comigo, tá? Raquel, me diga. Gente, quando eu falo aqui de duplo juízo de admissibilidade, eu vou interpor o recurso extraordinário ou especial perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Beleza? Beleza. Então, repita, eu vou interpor o recurso extraordinário perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Beleza. Ele vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade, que é o provisório. Se tiver tudo ok, ele manda para o STJ, se for o RESP, ou manda para o Supremo, se for o RE, recurso extraordinário. Lá no Tribunal Superior é feito um segundo juízo de admissibilidade, que é o definitivo. E aí depois eles julgam, se for positivo, eles julgam o recurso. Tá bom. O que acontece se nesse duplo juízo de admissibilidade, um é feito pelo juízo à quo, que é aquele que deu a decisão recorrida, e outro é feito pelo juízo ad quem. Então, um juízo de admissibilidade é provisório, feito pelo juízo à quo, e o outro é feito pelo juízo ad quem, que é o que, gente? O definitivo. STF, STJ. Beleza? Beleza. Outra coisa importante, tá? Daqui a pouco eu vou dizer também. Raquel, e se eu errar? E se eu achar que o caso é de ofensa à Constituição, entrar com o RE e eles entenderem, o Supremo entender que não é o RE, que o recurso cabível, na verdade, é RESP? Tá tudo perdido? E se eu entrar com o RESP e o STJ entender que a matéria é constitucional? Seria RE. Aí a gente aplica a fungibilidade ou a convertibilidade recíproca, tá? Então, se você errar, Raquel, então é possível ainda que haja um conserto
Sim. Eu tenho aí, gente, deixa eu só colocar isso aqui para vocês de uma forma bem clara. Anotem os artigos, eu tô com o meu código aqui. Anotem aí, a fungibilidade é o 1032 e o 1033. Essa fungibilidade está prevista no código 1032, 1033, tá? Lembrem-se, recurso especial e recurso extraordinário, em regra, não tem efeito suspensivo. Se quiser, tu tem que pedir. O único caso que eles têm efeito suspensivo automático é quando eu vou interpor RESP ou RE contra acórdão que julgar IR/DR. Então, olha aqui, não possuem efeito suspensivo automático, apenas no caso de interposição contra acórdão que julga IR/DR. Tudo bem? Eles não têm esse efeito que, gente? Não tem efeito suspensivo automático. Raquel, eu quero até que vocês coloquem isso aqui, gente. Deixa eu colocar. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Cadê? Eu queria colocar alguns artigos aqui específicos para vocês. Ó, é importante no estudo desse recurso, desses, tá? Você vai anotar aí. Eu vou dar uma leitura do artigo 1029. Sobre essa parte da repercussão geral, nós temos artigos específicos, tá? Sobre a repercussão geral. Então, você vai colocar aí o artigo 1035, ó, do ladinho aqui, 1035 do CPC, falando sobre o binômio relevância, transcendência, tá? Isso tá onde? No 1035. Raquel, então é importante ler, né? Com certeza. Deixa eu ver se eu encontro algum artigo aqui, outro mais importante. Cadê? Eu acho que é isso aqui mesmo. Né? Sobrestar, selecionar. Beleza. Eu acho que é isso aqui mesmo, gente. Raquel, e o pedido de efeito suspensivo? Vou colocar aqui, ó. Pode colocar artigo 1029, parágrafo 5º. Ó, você vai colocar aqui 1029, parágrafo 5º do CPC. 1029, parágrafo 5º do CPC, tá? Aqui ele fala sobre você pedir o efeito suspensivo quando ele não existe, tá? Essa é a regra, não ter o efeito suspensivo automático. Aí, Raquel, mas eu queria esse artigo que você fala aí que, aqui ó, incidente de resolução de demandas repetitivas. Você vai colocar esses dois artigos, gente, fazer um estudozinho completo, tá? Que é o 987, parágrafo 1º. Anotem. A exceção 987, parágrafo 1º, que fala do IR/DR, quando esses recursos têm o efeito suspensivo automático, tá? Gente, olha quantas informações, pelo amor de Deus, né? A gente tá cheio de coisa aqui boa. Então, Raquel, mas você diz que quando a gente apresenta esse recurso lá no presidente do tribunal recorrido, ele pode negar. Sim, olha o nosso esqueminha, gente, tá? Olha que interessante esse esqueminha aqui. O presidente, tá ele aqui, ó, o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, ele simplesmente negou seguimento ao meu RE ou meu RESP, por meio de uma decisão unipessoal. O que fazer? Cada seta aqui vai dar um caminho. Se esse presidente negou o seguimento ao RE ou RESP, alegando que o acórdão recorrido está de acordo com tese jurídica firmada em sede de julgamento de repercussão geral ou recurso repetitivo, gente, em outras palavras, a questão ela traz a expressão, as expressões mágicas. Ah, eu não vou admitir o seu recurso porque o acórdão que você está recorrendo está de acordo com repercussão geral, recurso repetitivo. Falou essas duas expressões, recurso repetitivo, repercussão geral, cabe agravo interno. Então, é agravo interno para o próprio tribunal recorrido. Tudo bem? Por exemplo, o TJ, o TRF, tá? Agora, se o motivo para negar seguimento for outro, negou seguimento porque não pagou o preparo, mesmo dando prazo,
intempestividade, está fora do prazo, falta de pré-questionamento. Então, nesse caso, cabe o famoso agravo em RE ou agravo em RESP, que ele está previsto no 1042. Você vai interpor perante o presidente ou vice-presidente aqui, mas quem vai fazer a admissibilidade e julgamento é o Tribunal Superior. Então, por exemplo, se eu quero destrancar um RE, eu vou interpor perante o presidente ou vice-presidente do TJ ou TRF. Mas quem vai analisar é lá no Supremo. Se for para destrancar RESP, quem vai fazer a análise final é STJ. Tá? Isso cai com frequência. Quando alguém falar assim, o presidente do tribunal negou o segmento para o RESP, negou o segmento para o RE, você vai perguntar, meu Deus, qual foi o motivo? Se foi repercussão geral ou recurso repetitivo, agravo interno para o próprio tribunal recorrido. Se for outro motivo, agravo do 1042, que eu vou interpor perante o presidente ou vice, mas quem vai analisar é o Tribunal Superior, certo? Prazozinho aqui sempre o quê, gente? 15 dias, tá? Lembrando, esse agravo aqui, ó, gente, esse agravo aqui, ele não tem preparo, beleza? Esse aqui não tem preparo, ok? Inclusive, gente, eu vou trabalhar com esses recursos nos nossos eventos de advocacia de sucesso. Trabalhar modelos, tudo bem? Pode voltar comigo aqui. Raquel, a gente deu uma viajada aí, né? Nesses recursos. Pois é, a gente deu uma senhora viajada mesmo, tá? Então, olha aqui, gente. Vamos fazer questão? A gente já subiu, né? E agora a gente vai o quê, gente? Passar pelos outros. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos fazer questão, né? A gente ainda tem tempo. Fizemos uma revisãozinha rápida. Olha a questão de número 2. O Carlos, ele ajuizou, gente, em 18 de março de 2016, uma ação contra o Banco Sucesso, pelo procedimento comum. Então, aqui, ó, gente, Carlos ajuizou uma ação contra o banco. Contra o banco. Ok? Contra o Banco Sucesso, pretendendo a revisão de determinadas cláusulas de um contrato de abertura de crédito. Após a apresentação de contestação e réplica, então aqui, ó, o banco já contestou, o banco já apresentou a contestação, depois o autor apresentou a réplica, estamos aqui na linhazinha do tempo. Iniciou-se a fase de produção de provas, tendo o Banco Sucesso requerida a produção de uma prova pericial para demonstrar a ausência de abusividade dos juros remuneratórios. Gente, aqui o que aconteceu, né? O banco, ele pediu, ó, o banco pede perícia. O banco pede perícia. Beleza? Beleza. Para demonstrar a ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A prova foi indeferida e o pedido foi julgado procedente para revisar o contrato e limitar a cobrança de tais juros. Gente, o banco disse, excelência, quero perícia. A decisão interlocutória aqui disse assim, não precisa. E no final das contas, o juiz já deu uma sentença acolhendo os pedidos do autor, do Carlos. E aí, Brasil? Se situa. Você tem sentença e você tem uma decisão interlocutória lá atrás. Sobre a posição do Banco Sucesso, assine a afirmativa correta. Tá? Obrigada, meu querido Yuri. Obrigada pelo carinho, gente. Eu não sei nada de nada, menino. Eu sou muito teimosa. É isso que a gente tem que ser na vida, né? A gente tem que ser muito do teimoso para dar certo, né? A gente insiste tanto que uma hora o quê, gente? Vai. É só você o quê, gente? Ser tinhoso, né? Tinhoso, teimoso. Fala assim, vou vencer, nem que seja pelo cansaço, né? Olha lá. Raquel, ficou uma decisão lá no meio do caminho, não ficou? Uma interlocutória? Primeira coisa que eu pergunto, essa interlocutória aí, quando o juiz falou assim, nego, o banco poderia ter agravado? Não pode. Porque decisão interlocutória normal que nega prova não é agravável, não está no 1015. Se não está no 1015, não tem o que fazer, né? Em regra, eu espero e deixo para discutir na preliminar da apelação ou das contrarrazões, gente, tá? Beleza.
ele deve interpor o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a produção da prova. Não o tendo feito, a questão está preclusa. Não cabe agravo contra essa interlocutória aqui, gente. Ó, eu vou colocar uma legenda, já coloco no seu material para você entender depois. Ó, não está no 1015. Se não está no 1015, não cabe agravo. Se não cabe agravo, não há preclusão imediata. Tudo bem? Não há. Eu vou deixar para discutir isso na preliminar da apelação. Lembra, o banco perdeu. O banco pode apelar e lá na apelação abrir uma preliminar. E lá na apelação abrir uma preliminar para falar o quê, gente? Abrir uma preliminar para poder falar o quê? Adivinha? Daquela decisão interlocutória que ficou lá atrás. Então, ele deve apresentar a petição de protesto contra a decisão que indeferiu a produção da prova, evitando a preclusão com o objetivo de rediscutir em apelação, né? Deve permanecer inerte em relação à decisão de indeferimento da produção de prova, mas pode rediscutir a questão em preliminar de apelação. Eu não preciso fazer o protesto, tá, gente? Tá? Ele deve interpor recurso de agravo retido. Esse recurso deixou de existir, tá, gente? Pelo amor de Deus, gente. Agravo retido era no Código de Processo Civil de 73. Então, aqui, eu não preciso protestar, ok? Eu posso simplesmente o quê, gente? Já que não cabe, né, o agravo, eu aguardo, ó. Ele deve permanecer inerte em relação à decisão de indeferimento, mas pode rediscutir a questão em preliminar de apelação. Tudo bem? Não precisa fazer o protesto contra a decisão que indeferiu a produção da prova, ok? Porque não precisa desse protesto para evitar a preclusão. Aqui você não tem uma preclusão inicial, tá? Beleza, Raquel, eu entendi. Mais uma vez, leitura do 1009 e leitura do 1015, para a gente poder absorver aí as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tá bom? Muito bem. Aqui uma questão autoral, gente. Alexandre firmou um contrato com a Aline com a escolha do juízo arbitral para a solução de eventual conflito surgido a partir da relação jurídica negocial. Gente, nós tínhamos uma cláusula compromissória. Se der algum BO aqui, a gente não vai para o Poder Judiciário. Nós vamos resolver no juízo arbitral, tá? Então, aqui é o que a gente chama de cláusula compromissória. Nós tínhamos uma cláusula compromissória. Nós tínhamos uma cláusula compromissória. Beleza? Beleza. Cláusula compromissória. Tá bom, Raquel. Todavia, diante do descumprimento contratual promovido por Aline, Alexandre ajuizou uma ação perante a vara cível do domicílio de ambos. Não foi isso que a gente tinha combinado, né, gente? Não foi isso. O que a gente tinha combinado era o quê, gente? Ó, o Alexandre ajuizou, descumprindo o que a gente tinha combinado, ele entrou com uma ação contra a Aline, porque ela descumpriu o contrato, mas foi na vara cível, não foi na Câmara, no juízo arbitral. Tá? Beleza. Inconformada, a Aline invocou a cláusula de convenção de arbitragem na preliminar da contestação. Certíssimo. A Aline contesta dizendo, excelência, esse processo não pode estar aqui, porque a gente já tinha combinado que ia ser juiz arbitral. Então aqui, ó, 337. 337. Só que assim, gente, eu aleguei para o juiz isso, mas o magistrado rejeitou a referida preliminar, permanecendo o processo na vara cível. O que que a Aline pode fazer? Eu falei, excelência, o processo não pode continuar aqui. O juiz falou assim, tô nem aí, pode sim. Ele deu uma decisão interlocutória. Tudo bem? Isso, né? Deixa eu até ver o que vocês estão falando aqui no chat, que eu tenho que colocar os óculos, gente, porque senão eu não enxergo. Ó, o Yuri falou assim, se houve sentença e decidiu o mérito, eu iria pela questão de eliminação, a apelação, haja que ocorreu uma decisão de mérito, tá? Mas lembrando aqui, viu, Yuri, só uma coisinha. Isso, contra a sentença, em regra, cabe a apelação.
Não interessa se a sentença é terminativa, sem mérito, se ela é definitiva, com mérito. Da sentença, se ela foi dada num processo de conhecimento, numa ação de conhecimento ou numa execução, da sentença, em regra, cabe a apelação, tá? Raquel, eu quero saber agora, gente, se dessa decisão interlocutória aqui, o juiz não acolheu a minha defesa. Cabe ou não cabe agravo de instrumento? Né? Aqui, ó, suscitar conflito de competência, impetrar mandado de segurança contra o ato do juiz, tá? Gente, a apelação não tem a menor condição, porque aqui é uma decisão interlocutória. O juiz está dizendo assim, não acolho a sua preliminar e o processo vai continuar aqui comigo. Então, não tem como ser apelação. Aí você vai buscar a resposta no artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Gente, tá de graça, né? Eu aleguei a convenção de arbitragem e o juiz rejeitou. Então, contra essa decisão, cabe o quê, gente? Agravo de instrumento. Então, é um artigo que vocês têm que ler, né, várias vezes, para vocês irem, né, se familiarizando com as hipóteses do agravo. Tudo bem? Volta para mim. Raquel, entendi. Aqui, ó, gente, marcamos a letrinha o quê? Letrinha A. Questão de número 3, letra A, interpor agravo de instrumento. Por quê? Porque está dentro do 1015. Então, eu vou interpor, porque está no 1015, e esse agravo, ele é interposto diretamente no tribunal. Beleza? Tribunal. Tranquilos? Vamos para mais uma? Olha a próxima questão, gente, de recursos. Isaura, ela foi condenada por sentença já transitada em julgado ao pagamento de 20 mil para Ana. Gente, vamos respirar. Ela foi condenada por uma sentença já transitada em julgado ao pagamento de 20 mil para Ana. Então, aqui, ó, Ana tinha promovido uma ação contra Isaura. Ana entrou contra Isaura e o juiz deu uma sentença condenando a Isaura ao pagamento de 20 mil e essa sentença já transitou em julgado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, como não houve o pagamento voluntário da executada, então aqui, ó, já começou o cumprimento de sentença. Raquel, eu me lembro, nesse cumprimento de sentença, a Isaura, ela vai ser intimação de quem, gente? Da executada. A executada vai ser intimada para poder efetuar o pagamento em 15 dias. Tudo bem? Beleza? Pagamento voluntário. Aqui sobre a intimação, você pode colocar o 513 para você dar uma lida. Raquel, só que aqui está dizendo o seguinte, ela não houve o pagamento voluntário, muito menos a apresentação de impugnação. Então, foi determinada a penhora online via Cisbajude. Olha que sensacional, gente. Pagamento 15 dias. Não houve o pagamento, beleza? Então, foi determinada a penhora. Penhora de bens, ok? A penhora de dinheiro. Nesse sentido, foi bloqueada a quantia de 10 mil reais na conta bancária de Isaura. Todavia, ela apresentou uma petição alegando tratar-se de uma conta salário, mas o juiz manteve o bloqueio do valor. Então, aqui, ela alegou que o bem era impenhorável, porque era o salário. Lembra onde estão os bens impenhoráveis? Aqui, ó, 833. Eu quero aproveitar o embalo e pedir para vocês lerem também o 835, porque ele fala da ordem preferencial da penhora. Vem comigo, ó, 833, Raquel, ler também, ler, anota aí, gente, 835, CPC. Lembra que se você também não faz o pagamento naqueles primeiros 15 dias, vai ter multa de 10%, honorários de 10%, protesto do título é possível, tá? E aí o que, gente? Raquel, eu tenho 15 dias para pagar.
Depois desses 15, tem outro prazo aqui de 15 dias para apresentar impugnação. Já revisa impugnação ao cumprimento de sentença também. O que aconteceu aqui é que a executada não pagou. Então, quando a pessoa não paga nos primeiros 15 dias, já vai ter a penhora. Penhorou a conta salário da criatura. E a criatura falou assim, excelência, desbloqueia porque é meu salário. Mas o juiz manteve o bloqueio. Quando o juiz mantém o bloqueio, é uma decisão interlocutória. Inconformada, Isaura interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, né? Então, gente, lembra das decisões interlocutórias, vou colocar aqui, ó, de graça. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, ó, também cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no inventário. Então, Raquel, como a gente está no meio do cumprimento de sentença, contra essa decisão aqui, o que ela fez? A Isaura interpôs no tribunal agravo de instrumento, pedindo para o relator já desbloquear esse valor. Tudo bem? Agravo de instrumento para o tribunal. Aí, gente, essa tutela, eu pedi uma tutela antecipada recursal, e essa tutela foi negada pelo relator. Gente, olha lá, eu entrei com agravo no tribunal, chegando no tribunal, foi para as mãos do relator, e o relator não quis me dar essa tutela antecipada recursal. Tá? Lembra do relator, artigo 932, o relator deu uma decisão monocrática, tá? Ele não quis me dar. Raquel, entendi. Lembra que o agravo está no tribunal. Quem analisa esses pedidos liminares é o relator. E ele disse não. Então, o que eu faço? O advogado de Isaura pode opor embargos de declaração? Por quê, Brasil? Aqui não tem omissão, contradição, nada. A referida decisão é impugnável por agravo interno? Sim, porque é decisão monocrática do relator. Agravo interno, artigo 1021. A referida decisão é impugnável por recurso especial? Não. Tal situação só pode ser revertida por meio de mandado de segurança? Jamais. Aqui é o artigo 1021. É o caso de agravo interno. Raquel, mas o agravo interno, você endereça para quem? Para o relator. E aí o relator, gente, ele vai encaminhar. Lembra, eu faço o agravo interno, a outra parte é intimada para as contrarrazões, 15 dias. E aí a turma da qual aquele relator faz parte é que vai admitir e julgar o agravo interno, tá? Volta para mim. Raquel, super entendi aí. Então aqui, gente, ok? Aqui é o nosso famoso agravo interno. O Yuri falou assim, é semelhante ao recurso em sentido estrito no direito penal, que após indeferimento no Tribunal de Justiça, cabe recurso especial. Gente, há uma semelhança, né? Aqui só tem, toma cuidado, Yuri, porque quando a gente fala aqui, ó, contra acórdão, cabe recurso especial, depende da matéria. Tem acórdão que vai ser ROC. Lembra o acórdão que negar mandado de segurança, mandado de junção, habeas data. Aí contra aquele acórdão cabe ROC, ora pro STF, ora pro STJ, tá? Contra o acórdão pode ser também, dependendo se a matéria for constitucional, recurso extraordinário. Contra esse acórdão pode ser recurso especial, beleza? Então, marcamos aqui letra B, o fundamento da questão. Olha aqui, gente, a questão toda comentada para vocês, tá? Com os pontos mais importantes. Olha lá, o Yuri me perguntou uma coisa muito interessante. Poderia ser embargos infringentes se não fosse unânime? Yuri, no processo civil, nós não temos mais os embargos infringentes. Gente, isso eu vou até anotar, porque pode ser a sua dúvida também, não só do Yuri. Ó, quando a gente teve a mudança, deixa eu colocar aqui para vocês, bem bonitinho. Quando a gente teve a mudança do CPC de 73, quando ele mudou para o CPC de 2015, tá? 2 recursos caíram. Não existem mais, Brasil. O agravo retido e também o que, gente? Além do agravo retido, os embargos infringentes.
não existem mais. No processo civil, embargos infringentes. Pode dar um tchauzinho aqui para eles. Tudo bem? Então, ó, eu dou um tchauzinho aqui, eu dou um tchauzinho aqui, tá? Agora, do julgamento da apelação não unânime ou da ação rescisória não unânime que acolher o pedido de rescisão do julgado ou que reformar a decisão interlocutória de mérito, tá? Nesses casos, o próprio tribunal vai convocar mais membros para que a decisão seja o quê, gente? Na medida do possível, unânime. Então, agora não tem embargos infringentes. No lugar, é a técnica de ampliação do colegiado, que já caiu na primeira fase, Brasil, recentemente. Então, aqui, ó, no lugar dos embargos infringentes, você vai ler o 942 do CPC, é um procedimento feito pelo próprio tribunal, que é a técnica de ampliação do colegiado. Técnica de ampliação do colegiado. Muito importante isso. Beleza? Então, esquece recurso de agravo retido, esquece recurso de embargos infringentes. No lugar dos embargos infringentes, técnica de ampliação do colegiado, que é uma técnica promovida pelo próprio tribunal. Tudo bem? Técnica de ampliação do colegiado. Tranquilos aqui, né? Isso, mas tá certinho. Por quê, Yuri? Porque do penal, eu não vou nem falar muita coisa, porque eu não tenho, né, gente, competência para isso, mas eu sei que no penal manteve esse recurso, né? Então tem que tomar cuidado, por quê, gente? Porque para o processo civil, embargos infringentes, ó, acabou, né? Beleza? Mas é bom a gente fazer as comparações, né, minha gente? Por favor. Olha aqui, gente, gabarito, letra o quê? Letra B de bola, tá? Marcamos aqui, ó, gente, letra B de bola, agravo interno. Tá? E aproveitamos e fizemos essa revisão aqui bacana, tá? Questão 5, gente. Na qualidade de servidor público estadual, o Marcos ajuizou uma ação pelo procedimento comum contra o Estado de Minas Gerais. Então aqui, ó, gente, Marcos entrou com uma ação contra o Estado, é fazenda pública, cuidado, tudo bem? Então aqui, ó, gente, como foi procedimento comum, isso aqui é vara de fazenda pública. Vara de fazenda pública. Vara de fazenda pública, buscando obter o pagamento de determinada verba remuneratória que lhe teria sido suprimida de forma administrativa, em contrariedade ao que dispõe a lei. Depois da citação do Estado de Minas Gerais e do regular curso do feito, o juiz responsável pela tramitação da ação julgou procedente o pedido formulado por Marcos, condenando o ente ao pagamento da verba remuneratória. Então aqui, ó, quem é que representa o Estado? O procurador. Já leu o artigo 75 do CPC, tá? Já lembra que quem aqui, né, Raquel, eu sei que aqui é o advogado público, não é? É o advogado público. Tem prazo em dobro, não é isso, gente? É o advogado público. E aqui, viu, gente, a casa caiu, porque o Estado, ele foi condenado. Então, contra essa sentença, né, lembra, cabe apelação, tá? Mas aqui, gente, cuidado, viu? Os prazos para os procuradores, exceto quando a lei prevê um prazo próprio, o prazo, ele é um prazo em dobro, tá? Para todas as manifestações por parte do procurador. Ok? E eles têm direito à intimação pessoal também, por carga, remessa ou meio eletrônico. Beleza? Lembrem-se que, dependendo do valor da condenação, essa decisão só vai produzir efeitos se ela for confirmada pelo tribunal, que é o que a gente chama de remessa necessária ou reexame obrigatório. Gente, vai por mim. Falou em né, fazenda pública, em juízo, você vai colocar o artigo 75, que eu já coloquei aqui. Você vai dar um confere no artigo 496, que fala sobre a remessa necessária ou reexame obrigatório, tá? E você também vai aproveitar e ler o 534 e o 535, que fala sobre a execução contra a fazenda pública, tá? Então, por favor, essas leituras são obrigatórias. Raquel, na sequência,
o cartório da serventia do juízo procedeu à intimação eletrônica das partes acerca da sentença. Tudo bem, né? O procurador, ele pode ser intimado por meio de remessa, carga ou meio eletrônico. Tá bom. Visto tratar-se de um processo eletrônico, né? Sobre a situação, assinale a opção correta, gente. A Cristina falou, Raquel, a ação demolitória, ela tem natureza real ou pessoal? Cristina, ela tem natureza de pessoal, porque normalmente na demolitória vai envolver aí direitos de vizinhança, tá? É mais no campo obrigacional. É diferente, por exemplo, de ação demarcatória, divisória, que tem natureza real. A demolitória é obrigação de demolir, né? Então aqui tem uma natureza pessoal, tá? Volta. Gente, o prazo de que dispõe o Estado para interpor eventual recurso de apelação é de 15 dias? Errado. O prazo é em dobro. Eu já coloquei aqui o artigo, gente. 183, tá? Eles têm prazo em dobro para todas as manifestações, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. E essa intimação pessoal pode ser por meio eletrônico. Tudo bem? Volta. O Estado pode alegar a nulidade da intimação, visto não ser lícita a utilização de meio eletrônico para comunicação de atos processuais, sendo imprescindível a intimação pessoal do ente, que somente se pode dar por meio de carga ou remessa. Gente, é carga, remessa ou meio eletrônico. Carga, remessa ou meio eletrônico. Tudo bem? Caso o Estado de Minas tivesse interposto apelação antes de intimado eletronicamente da sentença, o recurso haveria de ser considerado intempestivo, por ter sido apresentado antes do termo inicial do prazo. Mentira. Dá uma olhada no 218, parágrafo 4º. Não sei se eu coloquei ele aqui. Se você apresentar, gente, se você praticar um ato processual antes mesmo do prazo começar a contar, presta atenção, se eu pratico um ato no processo antes mesmo do meu prazo começar, o meu ato é tempestivo, não é intempestivo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei, mas você vai colocar aí o 218 no seu parágrafo 4º. Repetindo, 218, lembrando que na nossa matriz tem aula, viu, gente, específica, você pode ir atrás aí na matriz, aula de atos processuais. Atos processuais. É isso mesmo, gente, 218, parágrafo 4º. Já anota aí também, tá? Caso vislumbre omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material na sentença, o Estado de Minas pode apresentar embargos de declaração. Ok. 10 dias, ok, porque é prazo em dobro. Considerando como início do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, dado que gozará de prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Sim, tá? Aqui, gente, é importante. Raquel, mas essa contagem do prazo aí eu encontro aonde? Ó, como foi por meio eletrônico, você vai colocar aí 231, é uma leitura super obrigatória dentro do estudo dos prazos. Repetindo, 231, calma aí que eu vou voltar aqui. 231, deixa eu ver aqui. Quando ele fala do meio eletrônico, né? Isso. Inciso 5º. Pode colocar aí, 231, inciso 5º do CPC. Beleza? Leitura obrigatória do 231, tá? Gente, vamos fazer a última aqui que eu me propus, tá? No nosso material. Ficou claro aqui, né? Eu já coloquei para vocês aqui alguns artigos, né? O 270, o 231, tá? O que mais aqui que a gente ficou de rever? 75, o 496 da remessa necessária ou reexame obrigatório e os artigos principais que falam sobre cumprimento de sentença envolvendo a Fazenda Pública. Vocês sabem que na hora da execução, a execução contra a Fazenda Pública, ela também é diferente. E aí a gente recebe o pagamento de quantia por meio de precatórios ou requisição de pequeno valor. Tudo bem? Pode voltar comigo aqui. Gente, última questão de hoje. Né? Em caso de decisão não unânime de acórdão proferido pelo TJ, né? O Yuri pergunta aí. Decisão não unânime
de acórdão proferido pelo TJ, qual o recurso cabível? Um ROC, um recurso especial ou um recurso extraordinário, a depender do tema? Uma decisão não unânime de acórdão proferido pelo TJ. Partindo da premissa de que esse acórdão, ele é de uma apelação, né? Ou até mesmo de um agravo de instrumento, dependendo da matéria, se for matéria infraconstitucional, tá? Aqui é claro, gente, quando você fala aí de decisão não unânime, o próprio tribunal vai ampliar o colegiado e vai proferir o acórdão. E aí, no final, o acórdão foi ruim de qualquer jeito, mesmo tendo feito a ampliação. Aí, você pode, se a matéria for constitucional, cabe recurso extraordinário. Se a matéria for infraconstitucional, cabe recurso especial. Tudo bem? Em regra, Felipe, ele propôs ação de reparação de danos contra Gustavo. Então, o Filipão entrou com uma ação de reparação de danos contra o Gustavo, fundada em responsabilidade extracontratual, a famosa responsabilidade aquiliana. Se você quiser, pode ler o artigo 186 do Código Civil. Em razão de Felipe ter sido atacado pelo cachorro de Gustavo, gente, enquanto transitava pela rua perto de sua casa. Lembra da responsabilidade pelo fato do animal? Sim ou não? Aqui, artigo o quê, gente? O do cachorro. 936 do Código Civil. A responsabilidade é do dono ou detentor do animal. Enquanto sua petição inicial, em primeira instância, os pedidos formulados por Felipe em sua petição foram julgados totalmente procedentes. Então, o Felipe ganhou aqui na sentença, ele estava super feliz, tá? Depois da publicação da sentença de procedência, Gustavo interpôs apelação para buscar a reforma integral da sentença. Então, aqui, gente, o Gustavo apresentou uma apelação, porque ele não gostou, só que, simultaneamente, o Felipe apresentou embargos de declaração contra a sentença para obter o aumento dos honorários de sucumbência, considerando que não foi fixado o percentual mínimo previsto no artigo 85, parágrafo 2º do Código. Tá? Outro artigo que merece uma leitura atenta, o 85, falando sobre os nossos honorários advocatícios de sucumbência. Então, aqui, gente, você teve dois recursos simultâneos. Primeiro, a apelação, e aí, do Gustavo, e depois o Filipão apresentou ED, embargos de declaração. Vocês sabem que o ED vai ser julgado primeiro, né? Sobre essa situação hipotética, assine a opção correta. Gente, olha aqui que eu coloquei para vocês. Tá aqui a minha sentença. O juiz condenou o Gustavo, ou foi o Felipe? Condenou o Gustavo. Aí o que acontece? O Gustavo apresentou a apelação e logo em seguida o Felipe apresentou o ED. O ED, ele vai ser julgado primeiro, tudo bem? Então, o ED são 5 dias, a apelação 15. O ED vai ser julgado pelo mesmo juiz que proferiu o quê, gente? Essa sentença, tá bom? Só que aí, se o juiz perceber, tá, que ele fez besteira, porque ele tem que fixar os honorários de 10% a 20%, e ele não fez isso, ele percebe que a decisão dele vai ser modificada. Então, os efeitos, o quê, gente? Modificativos. Aí, a outra parte, aqui quem apresentou a apelação foi o Gustavo, e quem apresentou o ED foi o Felipe. Então, em relação ao ED, o Gustavo vai ser intimado na pessoa do seu advogado para apresentar em 5 dias as contra-razões do ED. Beleza? Contra-razões. Presta atenção, gente. Aqui só tinha a condenação da mordida. Tudo bem? Na sentença só tinha a condenação da mordida. Eu tô questionando no ED honorários advocatícios de sucumbência. Então, imagina, eu apresentei o ED, o juiz intimou a outra parte para as contrarrazões
e o juiz proferiu uma nova sentença. Ok? Condenando agora, né, nova sentença, em que tem a condenação pela mordida e a condenação de honorários advocatícios, de sucumbência, exemplo, 10%. Concorda comigo que teve uma alteração na sentença? Teve. Raquel, mas o Gustavo já tinha apelado. E agora? Ele já tinha apresentado apelação. Tudo bem? Tudo bem. Então aqui, ó, presta atenção. Como teve uma alteração aqui na sentença, eu vou intimar o Gustavo, intimação, para ele complementar a apelação dele. É o princípio da complementariedade. Ó, se você quiser, Gustavo, você pode complementar a sua o quê? Apelação. Para poder questionar os honorários, se você quiser. Se essa sentença, gente, não acolhesse o ED, se nada mudar, então eu não preciso dar prazo para o Gustavo fazer nada. Eu apenas vou levar o recurso de apelação para frente. Certo? Então aqui, essa complementariedade é se houver uma alteração da sentença. Por causa do julgamento do ED. Tá? Então aqui, ó. Sobre essa situação, assine a afirmativa que apresenta corretamente a conduta que você, como advogado do embargado, deverá adotar. Quem é o embargado aqui, gente? O Gustavo. E quem fez os embargos foi o Felipe. Então aqui, apresentar uma nova apelação após o julgamento não é uma nova apelação, gente. Complementar ou alterar as razões da apelação, se houver o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Felipe, sim. Confirmar as razões da apelação após o julgamento dos embargos, sob pena de não ser conhecido o recurso de apelação, gente, não precisa dessa ratificação, tá? Se nada mudar, se nada for alterado, o recurso de apelação do Gustavo vai seguir normalmente. O Gustavo não precisa confirmar que ele ainda quer a apelação, nada disso. E apresentar uma nova apelação após o julgamento dos embargos, se os embargos de declaração forem acolhidos. Não é uma nova apelação, é o complemento. Se houver alteração. Se não houver alteração, não precisa ratificar. Tudo bem? Aqui tá tudo lindo, gente. Ó, caso o acolhimento dos embargos implique modificação da decisão, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar as suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contados da intimação da decisão dos embargos. É o famoso princípio da complementariedade recursal. Princípio da complementariedade. Princípio da complementariedade, o que, gente? Recursal. Princípio da complementariedade recursal. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação será processado e julgado independentemente de ratificação. Não precisa de ratificar, tá? Isso aqui, gente, é importante e aí por isso eu coloquei logo integralmente a leitura do artigo 1024 para todos vocês, certo? Então a gente marcou o quê? Letrinhas B de bola, né? Gabarito letra B. E aqui a justificativa, lembrando que aqui eu estou falando do artigo 1024 do nosso queridíssimo CPC. Tudo bem aqui, meus amores? Então, começamos aí com o pé direito, tá? Esse material vai ajudar muito vocês na revisão de recursos, que é um tema top, ele tá entre os tops, tá? E aí, acompanhe o restante da programação. Amanhã a gente tem o arraiar da aprovação, tá? Então não percam também esse evento. Eu já vou publicar no Instagram, tá? Para vocês se ligarem aí no horário, ok? E a gente tem programação ao longo da semana. Fiquem ligados, ok? Peço também para que vocês me sigam aí, tá? Nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, tá? Se inscreve, tá? Ativem as notificaçõezinhas também no Direito para Desesperado, beleza? Meus amores, um grande beijo e uma semana abençoada para todos vocês.